Integração do Rio São Francisco. Nasce a 1.200 metros de altitude, na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e percorre 2.830 quilômetros, atravessando os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Antes de atingir a sua foz no Oceano Atlântico, o Velho Chico, como é carinhosamente chamado, ainda contribui para a navegação, irrigação e geração de energia elétrica, sendo merecedor do nome de Rio da Integração Nacional. A integração do Rio São Francisco às bacias dos rios temporários do semiárido é destinada a assegurar a oferta de água a cerca de 12 milhões de habitantes de 390 municípios do Agreste e do Sertão dos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. O projeto é a solução do problema hídrico do semiárido brasileiro, que transformará regiões pobres e áridas em áreas produtivas, com potencial de crescimento. Este projeto é o empreendimento do governo federal, sob a responsabilidade do Ministério da Integração Nacional, que contempla dois grandes eixos de integração. O eixo norte, que levará água para os sertões de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, terá 402 quilômetros de extensão, alimentando 4 rios, 3 subbacias do São Francisco, Brígida, Terra Nova e Pajeú, e mais 2 açudes, Entre Montes e Chapéu. E o eixo leste, que abastecerá parte do sertão e das regiões agreste de Pernambuco e da Paraíba. Terá 220 quilômetros até alcançar o rio Paraíba, depois de contribuir para as bacias do Pajeú, Moxotó e da região agreste de Pernambuco. No escopo deste projeto, o segundo BEC recebeu a missão de construir um canal e uma barragem no eixo norte. O São Francisco, com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional, é aguardada por 4 estados nordestinos, que amargam a maior seca dos últimos 50 anos. Um gigantesco canteiro de obras na imensidão da seca. Centenas de trabalhadores, máquinas pesadas e caminhões transformam a Caatinga na maior obra hídrica do país em andamento. Tudo para levar a água do rio mais importante do Brasil aos estados mais vulneráveis à seca: Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O rio, que já alcança 5 estados desde a sua nascente na Serra da Canastra, em Minas Gerais, vai beneficiar a partir de então mais 12 milhões de pessoas em 390 municípios do Nordeste. Nós nos encontramos aqui no início do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco, mais especificamente no canal de aproximação. Então, o terceiro BEC ficou encarregado de construir o canal de aproximação, que tem uma extensão de aproximadamente 6 quilômetros, certo? E também da barragem de Areias. O eixo leste ele tem um total de 220 quilômetros. Então, a parte do Exército ficou nesses 6 quilômetros inicial da captação da água do Lago de Itaparica e assim o bombeamento para a barragem de Areias e seguindo o restante dos 220 quilômetros para as outras barragens e outras estações de bombeamento. Para tanto, o investimento também faz jus à relevância desse empreendimento do governo federal através do Ministério da Integração Nacional, hoje orçado em 8,2 bilhões de reais. A pouca movimentação é o fim da participação do 3º Batalhão de Engenharia e Construção, sediado em Picos, Piauí, onde mais de 400 homens já trabalharam na construção dessa grande obra. Sob a responsabilidade do Exército Brasileiro, 5.733 metros na cidade de Floresta, Pernambuco, localizada a aproximadamente 500 quilômetros de Recife. E um acontecimento incomum. Do orçamento inicial de 175 milhões de reais, orçado para a construção desse trecho, 10 milhões serão devolvidos pelo Exército ao governo federal. O nosso valor total do plano de trabalho girou em torno de 175 milhões de reais. E conseguimos aí, ao final da obra, uma economia de cerca de 10 milhões de reais, ou seja, o governo federal, o dinheiro público, ele foi economizado em mais ou menos essa quantia. Esse é um dos nossos lemas: a transparência, a servidão, o bom emprego do dinheiro público. Isso aí é uma virtude para nós e a nossa meta é sempre manter nesse sentido.